Olá pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, aqui do Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento questões sobre astrologia, simbolismo, etc. Hoje eu vou trazer aqui para vocês os mapas, né, para a gente dar uma olhadinha em 2023, né, embora a data oficial do Ano Novo Astrológico seja quando o Sol entra em Áries, é importante a gente olhar um pouquinho para essa egrégora, né, e entender o significado dela também, tá? Então vamos lá, com bastante calma. Primeiro eu gostaria de olhar para o mapa da virada do ano, tá? Que é aqui, ó, 1 de janeiro de 2023 à meia-noite. A gente sempre vai ter uma concordância, né? Algo que vai estar sempre aqui, que é o Sol mais ou menos a 10 graus de Capricórnio, sempre no dia 1 de janeiro, e o ascendente sempre vai estar mais ou menos a 9 graus de Libra. Dependendo da região do Brasil, pode ser um pouco diferente, mas como a gente costuma usar o horário de Brasília, né, então vai ser sempre mais ou menos isso. E todos os outros astros mudam, porque como tem relação com uma data e um horário, então vai ser sempre essa relação de ascendente e Sol, que tem a ver com as horas. Já os outros planetas, né, todos os outros pontos, eles vão sendo modificados. Então, diferente do ano passado, a gente vai ter uma virada de ano, né, com uma lua crescente. Então, ano passado a galera ficou falando sobre ritual de banimento e umas coisas assim, com pedido, né? Não sei se vocês lembram. Foi a polêmica do ano. Aí esse ano fica tranquilo, tá? Não precisa fazer nada de banimento. Brincadeiras à parte, porque a gente vai ter essa lua crescente no signo de Touro, né? O que seria bem interessante para essa... É um domicílio, né? Uma força, embora tenha uma relação aqui de casa 8, tá? E essa relação de casa 8, a gente vai ver mais para frente, frisando sobre ela, que ela tem alguns significados não muito agradáveis, né? Porque para astrologia a gente, assim como tudo no mundo, tudo que se manifesta, tem coisas que são agradáveis e coisas desagradáveis. Então, um dia de sol é bem agradável, mas se a gente começa a ter só sol e começa o clima a ficar muito seco, começa a ficar desagradável, porque tem relação com condições adequadas à vida, né? Então, é muito interessante observar que a casa 8 ela vai trazer alguns assuntos um pouco pesados com finalização, com coisas que são indispensáveis, né? Então, é nesse sentido. E o Saturno, ele está no final do signo de Aquário ainda aqui, né? Nessa data que a gente tem. Logo mais ele vai entrar no signo de Peixes, bem em breve. E a constelação de Aquário, que começa aqui e vai terminar no final de Peixes, a constelação, tá, gente, que é diferente de signo, ela traz alguns significados importantes que já começaram com o Saturno passando por aqui, né, que é a respeito das chuvas. A gente teve um Júpiter também bem enfatizado no ano passado. Eu já avisei sobre chuvas, as chuvas tendem a continuar, ok? Então é muito importante cuidar com isso, ok? Muita tendência a esse tipo de situação. O Marte ainda retrógrado, né? No começo ali ainda do signo de Gêmeos. Então a gente vai ter ainda um pouco dessa relação das manifestações, desse conflito que o Brasil está enfrentando, né? Esse Marte está em evidência por fazer um trígono com ascendente, então é um tema bem evidente. E essa lua aqui regendo o meio do céu, que pode falar do povo. A lua no geral fala do povo, mas também do governo, né? Então a gente vai ter ainda esses temas bem relevantes. E no signo de Vênus, né? E Vênus, ela tá aqui no finalzinho de Capricórnio com Plutão. E o Plutão, gente, embora a astrologia tradicional não utilize, alguns utilizam com uma conjunção tão próxima, assim, de poucos minutos, né? Ela traz uma movimentação de
transformação, né, como diz a astrologia moderna, mas é uma transformação muito profunda e densa, porque Plutão, também conhecido como Hades, né, ele é o deus do submundo, que fala das almas, né, de algo abaixo da terra, que traz questões como o fim da vida, não como um Saturno, que ele é o ceifador, né, mas já um processo pós a esse ceifar da vida. Então, são as almas dos mortos, tem uma relação muito profunda com poder, e um poder, assim, muito acentuado, muitas vezes, assim, eu ainda tenho que me ajustar para cuidar com as palavras, né? Porque hoje em dia está cada vez mais difícil a gente poder se comunicar livremente, né? Impositivo, né? Um poder muito impositivo, que as pessoas não conseguem falar e se expressar, né? Isso a gente já vai estar manifestando, mas a tendência é que tudo isso continue, tá? Embora muita gente tenha muita esperança e essa esperança vai continuar, porque os conflitos tendem a continuar, ainda assim não está favorável para que consiga se reverter essa situação, tá? E por que a gente olha, né? Por que eu acho muito interessante comemorar o Ano Novo com o Sol em Capricórnio, porque ele já faz uma quadratura aqui com a entrada do Sol em Áries, né? O Capricórnio e Áries são cardinais, são começos de estação, e a gente tem sempre ciclos. Então, quando há uma conjunção de planeta com planeta, é chamado da revolução daquele planeta, o ano novo particular daquele planeta, assim como cada um tem o seu próprio retorno solar, que seria o seu aniversário ou ano novo particular. Então, cada ano terrestre, né, a gente vai ter essa revolução solar em Áries, a 0 graus de Áries. E até o meio do ano, ou seja, quando faz essa oposição aqui em Libra, esses temas continuam sendo expostos e trabalhados e evidentes. Mais 3 meses, ou seja, 9 meses, é o tempo de gestação e é o tempo que tem para última chance, né, de resolver a situação. E aí aqui ele já está minguando, né? Então a gente vai ter como a mesma coisa que a gente tem com a Lua, Lua nova, Lua crescente, a Lua cheia expõe toda a movimentação da alunação e depois a gente vai ter o recolhimento da Lua e a exposição já precoce dos eventos da próxima Lua nova. Então, quando a gente comemora o Ano Novo aqui, no signo de Capricórnio, é a minguante do Sol para a revolução solar do signo de Áries, tá? Então, é bem interessante observar que já é um adiantamento, né? Então, as coisas que já estão para se movimentar e ocorrer aqui com a revolução solar do Sol, né, com a entrada do Sol em Áries, já começam a se manifestar e já começam a ser comemoradas aqui com o Sol em Capricórnio. Inclusive, quando uma pessoa vem até mim para fazer uma revolução solar, 6 meses antes, né, do aniversário, porque se vem uma semana antes, compensa fazer do ano que vem, porque vai ter só 6 meses de aproveitamento e de coisas que já estão acontecendo desde 6 meses atrás, né? Então é interessante parar para observar essa lógica celeste que a gente tem dos eventos que já se manifestam e vão se misturando, né? Assim como quando a gente coloca uma música e ela toma a atmosfera do ambiente, a gente tem um estado emocional de acordo com aquela música. E quando começa outra, ela é uma sobreposição emocional com base naquela anterior que a gente estava ouvindo. E por mais que haja uma mudança, às vezes, muito rápida, ainda restam alguns resquícios, né, daquela música anterior. Então, cada trânsito astrológico, cada mapa, cada entrada, cada conjunção, tudo, ele vai se sobrepondo. Então, não anula o outro, não começa outro, ele se sobrepõe. E nessa sobreposição é como uma tela, uma pintura. Se você pinta de uma cor e depois coloca outra tinta, ela não vai tampar completamente. A tendência é que ela tenha um plano de fundo e uma manifestação de acordo com essa que você usou anteriormente. Então, tudo da natureza é assim, né? O que acontece com a mudança de clima?
não vai terminar um para começar outro, eles vão se sobrepondo. Então, os trânsitos astrológicos também funcionam dessa forma, tá? Então, o que mais me chama a atenção aqui é essa Vênus muito próxima de Plutão, tá? Um período muito crítico também para mulheres no geral, para situações assim relacionadas com o povo, com assuntos femininos como até as festas de fim de ano, né, se a gente for analisar a data, tende a ser um pouco complicada, cuida para não discutir em família, né? Festar moderadamente, porque a tendência aqui é extrapolar um pouco, porque como Vênus está muito em evidência, a tendência é que não acabe de uma forma adequada, não acabe de uma forma saudável, né? Então, é importante ter essa cautela, tá? Como o mais importante aqui vai ser o mapa da entrada do Sol no signo de Áries, a gente já vai começar a observar esse Sol, tá? E aqui, espero que vocês estejam acompanhando o mapa agora, que eu mudei para 20 de março de 2023, às 18h24, horário de Brasília. O Sol fica a 0 graus e 0 minutos do signo de Áries, já posto, né, já passou da linha do horizonte, então a gente vai ter um mapa noturno aqui, tá? Isso é muito importante, porque o Sol ele pode representar uma figura de autoridade, né? Uma figura de autoridade posta, que é o que a gente está tendo, uma mudança presidencial aqui no Brasil, né? Então, é uma possibilidade. A Lua que rege esse meio do céu também vai estar aqui abaixo do horizonte e vai estar essa representação dupla, ambígua, né? Ainda mais que a Lua também está num signo ambíguo, mutável, duplo. Então vai ter essa relação da dualidade. Então pode ser que a gente enfrente aí ou perceba alguma dualidade nessa questão governamental. No mais, o ascendente continua em Libra, agora a 1 grau, quase 2, né? Do signo de Libra. E novamente a gente vai ter essa Vênus aqui. Novamente não, né? A Vênus estava em Capricórnio, agora está em Touro, domiciliada, assim como a Lua estava exaltada. Mas a gente vai ter essa ênfase de casa 8, tá? Essa ênfase de casa 8 faz a gente prestar um pouquinho mais atenção na nossa questão de recursos, porque por mais que Ceres esteja aqui no ascendente, falando de uma abundância, de uma prosperidade, né? Isso tudo é muito interessante. Uma Vênus domiciliada tende a ter muito recurso financeiro e tudo mais, né? Podemos até olhar o regente da 2, que também pode falar dos recursos do país, né? Estando ali evidenciado no fundo do céu. Ele está quase anarético, já quase para entrar no signo de Câncer, tá? Então, é importante colocar um detalhe aí, porque alguns astrólogos podem pensar ou falar, né, que essa mudança pode representar um cessar de conflitos, por Câncer ser um signo frio, mas é um signo de Lua, e Lua é pátria, né? Então, a gente vai ter uma passagem por Hades aqui. Então, pode ser que tenham mais dificuldades e conflitos ainda com manifestações. No geral, recursos não faltam, mas há uma má distribuição. É esse o ponto que eu quero chegar. O dinheiro e os recursos sendo enviados para o exterior, enviados para fora, ou até mesmo jogados fora, porque a casa 8 é o lixo, é aquilo que é dispensado. Então, pode ser que tenha um desperdício nessa questão dos recursos. No mais também, essa questão do Júpiter, né, já está no signo de Áries, ele está sem aspecto algum pelo mapa, e ele está entre dois asteroides bem complicados aqui, o Quiron, que fala sobre feridas, e Eris, que é a deusa da discórdia, né? Então ele está bem no meio, digamos assim, né? Ele está um pouco mais perto de Quiron, mas logo se aproxima do de Eris, que é a discórdia. Júpiter representa os juízes, principalmente. É algum tipo de governo, mas principalmente juízes. Então, a gente vê aqui uma relação bem marcial, né? Marte, que é o deus dos conflitos, né? E fala sobre rompimentos, cortes abruptos, um ordenamento incessante, né? Por uma autoridade ali. E Mercúrio
e o Sol também junto aqui em Áries. Então, essa ênfase ariana, que poderia ser um princípio de pioneirismo, de algo elevado, algo voltado aí para a construção de algo diferente, com saúde, com vitalidade, mas lembrando que esse Sol ele já está posto e a gente vai ter algumas coisas de casa 6 aqui que fala sobre uma saúde e umas dificuldades, tá? Então, a tendência é que a gente vai ver essa possível troca, né, da relação do juiz, mas ele está muito confiante, né? Essa pessoa está muito confiante. Então, não sei como é que funciona esse processo, mas me parece que não vai ter grandes consequências. Por isso que há, inclusive, essa força de autoridade, essa imponência na autoridade que deixa as emoções de lado, deixa qualquer empatia e sentimento de lado para conseguir os recursos que ele quer a qualquer custo, né? Espero que vocês entendam o que eu estou falando. Então, esse tipo de situação, né, tendência é que perpetue, mesmo que entre outro no lugar, né, com essa dificuldade aí. E um alinhamento, né, entre os poderes, embora, assim, desconversados, mas ainda assim dentro do mesmo propósito, e né, que o presidente anterior estava enfrentando essa dificuldade, então talvez esse governo não enfrente, mas sim com o povo, porque o povo tende a estar bem agitado e eu acredito que vai continuar essa agitação, tá bom? Lembrando que esse Sol poente, ele também está regendo a casa 12. Então, é um fim de ciclo de coisas que se recolhem, finalizam, né, que perdem a força e, de certa forma, tem uma regência ali de casa 12, que tem assuntos bem complicados, bem difíceis, são os maus espíritos, né, são os medos, são aquilo que está preso, escondido, né? Então, por mais que a gente tenha um Sol poente, ele está finalizando um ciclo, mas já começando outro com esses temas mais complicados, né? Esse Sol conjunto com Mercúrio pode indicar também uma uma aliança ali com uma questão de mídia, marketing, né? Porque o Mercúrio ele fala de comunicação no geral. Por mais que esse Mercúrio esteja sob os raios do Sol, ou seja, sobre o domínio desse Sol, dessa influência, dessa figura aqui, que traz ali que fale sobre o que eu quiser que fale, que manifeste o que eu quiser que manifeste, né? Então, são alguns indícios de coisas que a gente já estava temendo que acontecesse, né? Então, assim como eu tenho que cuidar com as minhas palavras, né? A gente vai continuar tendo que cuidar bastante. Outra questão aqui é essa casa 7 no geral, por mais que ele já esteja indo para 6, ele ainda foca nessa relação de casa 7, é a questão de parcerias. Então, pode ser que busque muitas parcerias no exterior, porque o Mercúrio também rege a casa 9 e o dispositor do Sol também está na casa 9. Então, é aquilo que já vem acontecendo quando foi governado da vez anterior, né? Então, muitos dinheiros, muito recurso dessa prosperidade do Brasil sendo enviada para fora, para alianças, né? Com outras nações, outros países. E volta-se também essa ênfase com o meio artístico, né? E questões de saúde no geral também, né? Porque já perguntaram, o primeiro tweet foi se a gente já tomou a 5ª dose, né? Então, a tendência é que essa situação aí fique mais enfatizada ou tenha uma tentativa muito grande de enfatizar novamente essa mesma situação
de calamidade, né, na saúde, que é uma coisa assim que não há tanta fatalidade quanto as medidas tomadas para tentar se conter essa situação de saúde, né, que eu venho falando desde o começo. Eu sempre fui chamada de sem noção, né, mas a gente já vai as teorias da conspiração vão sendo reveladas, né? Vão só sendo mostradas, né? O tempo de alguns meses apenas está sendo muito rápido. A gente já vai descobrindo quem está realmente entendendo das coisas. Então, casa 6 fala sobre saúde, né? Sobre essa situação toda. Mas não está muito favorável. Por que não está muito favorável? O próprio regente da 6, né, que é o senhor Saturno, ele já saiu do seu domicílio, entrando no signo de Peixes, que é um signo mutável, que possui naturezas diferentes. Por mais que não seja uma debilidade, pode haver algumas mudanças e algum enfraquecimento, principalmente porque o dispositor, Júpiter, ele está num signo muito desfavorável para Saturno, muito desfavorável. Então, tira-se uma ordem, tira-se uma estruturação, inclusive até estruturas, né, regidas pela casa 4 são tiradas, são postas para que haja uma grande mudança. E a briga continua, os conflitos ideológicos continuam, a divisão continua, né? A divisão e os conflitos, aqui o Marte no meio do céu muito evidente. Então imagina só o Sol se pondo e Marte aparecendo bem no meio do céu, no alto, né? Um planeta vermelho, quase entrando no signo de Câncer, que é um signo de debilidade para ele. Então ele fica descontrolado, ele fica emocional, as brigas são pessoais, os conflitos, a motivação é pessoal, é patriota, é relacionado com o lar, com a nação, né? Então tudo isso fica muito motivado. Então esse Saturno, nessa situação de saúde, ele também está voltado para uma necessidade ali, uma tentativa de imposição de um foco com saúde, né? Mas não necessariamente os recursos estão para cá, pelo contrário, os recursos estão lá para fora. Então, não está muito favorável para as pessoas, tá? Não está muito favorável para a população, para as pessoas aqui. Quanto a questões de trabalho no geral, né? Também não está muito favorável, né? Talvez tenha uma burocracia por conta de algum protocolamento de saúde e fique mais difícil para as pessoas conseguirem um trabalho, um recurso, né? Alguma coisa assim, dentro de uma demanda. Questão de educação também vai estar muito voltada para essa questão de governo, educação universitária, educação básica, esse Júpiter aqui em Áries, né? Então, pode ser que tenham algumas mudanças, principalmente na educação básica, mas também na superior, mas voltadas novamente para esse novo governo, né? Que vai, infelizmente, vai entrar, né? Aí, o que mais que eu posso falar para vocês? O nó do sul também está na casa 2, então é um tirar do meu e dar para o seu, enfatizando muito isso, tá? O que eu faria? Eu evitaria lugares que possam encher ou deslizar, tá? Porque, até vou mostrar aqui um trechinho para vocês, gente. Aqui é a Constellations of Words. Eu tô na constelação de Aquário, tá? Com Capricórnio, que é na casa de Saturno, né? Governa as pernas e os calcanhares. Isso é parênteses, ele vai falando sobre partes do corpo e sobre algumas previsões climáticas, né? E quando no horizonte, com o Sol, o tempo é sempre chuvoso, tá? Quando Saturno estava aqui, tinha os homens completamente em suas garras, tá?
Então, a gente pode ter ali algumas tendências modulares, né, de barragens, estruturas. Isso vai ser muito recorrente e eu imagino, assim, pelo que eu vi do mapa também do final de 2023 e 2024, é que o final de 2023 e começo de 2024 tende a ser um pouquinho mais difícil, mas esse ano já tende a começar, né? A gente pode observar os 12 primeiros dias do ano também para ter uma certeza de como vai ser os meses, né? Então é uma outra coisa. Iria para o interior também, porque sim, né? Interessante, porque como vai ter essa questão burocrática, espero que o brasileiro continue dando seu jeitinho de sempre, né? Algumas situações aí que eu já vinha avisando, fiz um vídeo parecendo uma maluca em 2020, 2021, né? Nem sei se esse vídeo ainda tá no ar. É a vida, gente. A gente vai vivendo, cada dia é um dia. Pode ser que por conta dessas manifestações, né, do povo não aceitando essas mudanças, que as coisas continuem um pouco mais favoráveis, né? Tendam a ficarem um pouco mais amenizadas, mas nunca sabemos com toda certeza. Enfim, quanto à questão de regência, né? O pessoal fala muito sobre ser o ano da Lua, eu acho, esse ano, né? Por causa da estrela de 7 pontas. Depende para cada país, depende para cada situação, depende para que você está utilizando, tá? No caso, alguns autores vão falar que sobre o planeta que tiver mais indignidade, ou região no meio do céu, ou tiver em algum ângulo, alguma coisa assim. Não acho que faça diferença alguma sobre qual vai ser o regente do ano, tá? A astrologia ela vai se manifestar de formas diferentes e o importante é a gente conseguir ler do nosso jeitinho. O céu dá um jeitinho de mostrar também, assim com a horária. Não fiquem aí fantasiando muita coisa. Pelo próprio Saturno, que fala de estrutura, estar um signo mutável vai trazer essa questão de oscilação independente da Lua. Já o mapa da entrada do Sol no signo de Áries, ele tá minguante, né? A Lua tá minguante, então é um fim de ciclo acentuadíssimo novamente. Saturno também pode falar sobre idosos, então, como ele não está muito favorável, está na casa 6, que é uma casa de doenças, está sujeito a ter alguma situação aí com idosos que não seja tão favorável assim, né? E fica também o meu conselho para vocês, porque que eu tenho falado sobre isso tem alguns anos também, a respeito de olhar os filhos, tá? Olhem nos olhos dos filhos de vocês para manter a segurança deles, né? Crianças que são vistas, elas tendem a ter mais segurança, ok? É isso, gente. Um feliz 2023 para vocês. Muitas novidades aqui no canal e também cursos, né? Pretendo lançar um curso de astrologia com módulos, né, básicos para vocês poderem comprar separado que vocês quiserem e tendo essa facilidade, né, de assistir a hora que vocês quiserem e, enfim, lançarem os estudos por conta. Então, aproveitem para maratonar o canal para vocês chegarem no curso já mais familiarizados com o tema. E consultas continuam atendendo normal. Se você quer ter uma consulta comigo, fazer alguma revolução solar, ver alguns trânsitos, alguma coisa, é só entrar em contato comigo, gente. Meu contato tá aqui na descrição de todos os vídeos, tá? Tem outras redes sociais também que é interessante vocês acompanharem, que eu passo algumas informações exclusivas. E basicamente o que eu tô podendo falar é isso. É isso, gente. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrevam aqui no canal e até a próxima!